Chegando com mais uma live Confinados. E hoje eu vou conversar com um ator muito talentoso, gente boníssima, que é o Gustavo Falcão. Tem feito coisas. Oi, Vals! Bem-vinda. Romildo, Jucá. Nossa, quanto tempo que eu não te vejo, Romildo. Bom ter você aqui na live. Tava falando agora que eu tô aguardando. Chegou. Aí a gente conversa já direto, é melhor, eu mando convite para ele. Perder, não. O entrevistado é assim, a gente tem que já começar no papo. E aguardando aqui, Gustavo entrar. Opa, tudo bem, Gustavo? Tá me ouvindo? Você me ouve? Desligar uma É. coisa aqui. Pronto. Foi, Agora agora tá tudo foi. Tá certo. me ouvindo direitinho? Você tá me ouvindo bem? Te ouço bem, te ouço bem. Tudo bem? Boa noite. Estava aqui falando Tudo dos seus ótimo. trabalhos, de você. Ia começar a falar, na verdade. Nem cheguei a Ah, falar, não, porque a gente já entrou bem já sincronizado. O bem pessoal daqui sincronizado, né? da. Não, o pessoal aqui da Confinados, dessa série de lives, sabe que eu gosto de combinar. Deixa eu tirar o óculos, eu tenho que tirar o óculos, gente, senão tá dando reflexo na luz, é horrível. É, e eu também. Aí eu tiro, não consigo ler os comentários. Pois é, eu tenho que ficar com o meu, Daniela, senão eu não É, consigo é, ver a gente ali. é. Mas de vez em quando a gente troca, então, se você quiser. A Tá menos que você se ótimo. sinta inseguro com óculos, que tem isso também, porque eu não fui criada usando óculos, eu passei a usar óculos há pouco tempo, então isso é bem difícil para mim, eu Uhum. tenho uma resistência muito grande. Mas, Gustavo, muito bem-vindo, obrigada por você tirar um tempinho aqui para a gente bater um papo. Não, E a gente obrigado você. quer, e o que a gente quer saber nessa live, eu acho que o mais importante é é o nosso lado humano, como é que a gente está saindo desse momento, como que a gente está passando por esse momento que é tão difícil. E eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua rotina, né, de trabalho. Eu estava aqui falando, acho que eu não cheguei a comentar. Gustavo tem prêmio Shell de melhor ator, tem feito uns trabalhos muito legais, Aruanas, trabalho maravilhoso, que trata sobre um tema fundamental. Uhum. Como é que é para você assim, vir de um pique intenso, que muitos brasileiros, né, a maioria, e de repente ter que ficar em casa? Eu nem me ressinto tanto assim, Daniela. Eu acho que eu sou muito, quer dizer, eu acho não, eu sou muito privilegiado em vários sentidos, assim, né? Então, eu tenho uma boa casa, assim, uma família estruturada. Para mim não é um grande, não é um sacrifício ficar em casa e principalmente porque a minha profissão, de certa forma, ela permite que eu trabalhe de casa, uma parte dela, né? Eu trabalho Uhum. escrevendo também, então estou desenvolvendo projetos que estavam meio engavetados. Agora, obviamente, a gente não está podendo ir para a nossa área de atuação mesmo, né? Nosso campo de Sim. atuação, ir para o palco, ou ir para um set de filmagem. Todos esses trabalhos eles estão suspensos agora, infelizmente. Mas, assim, eu vejo assim, que diante da realidade geral, né, assim, da sociedade brasileira, principalmente, onde há um desequilíbrio muito grande, né, Uhum. nas distribuições, nas condições de vida, assim, eu fico muito mais preocupado com as outras pessoas que têm necessidades mais urgentes, assim, do que propriamente, assim, achando que eu estou numa situação muito complicada, sabe? Legal, legal. É Eu fico bom, muito essa ligado empatia nisso. é fundamental, É, essencialmente nesse momento. Mas o que que você tem feito? Porque a tua vida mudou. Como é que era a tua é. rotina? Você tem alguma rotina? Porque pode ser que você diga também, não, Dani, eu não tenho Não, rotina. Você a tem gente acaba que rotina? não tem muito, né? Porque a rotina da gente, eu sou ator, né? Então a minha rotina, ela vai em função, especialmente do trabalho que eu estou fazendo naquele momento, né? A gente está trabalhando numa peça de teatro, tudo isso é ajustado de acordo com a demanda, né? Do trabalho que você está Uhum. fazendo e da turma que você está trabalhando, né? Se você junta um elenco, vai ensaiar uma peça de teatro, esse horário é pré-combinado, de acordo com as possibilidades de cada um e tal. Já é uma Antes da vida meio sem pandemia, rotina, é né? uma vida completamente louca. Um dia você está aqui, um dia você está em Manaus, outro dia você está em Uhum. Recife, no interior da Paraíba, filmando, gravando. A gente vive, como diz a música do Milton, o artista vai onde o povo está, né? Então você está fazendo turnê com Exatamente. um espetáculo pelo interior de São Paulo, no outro dia. Teve uma época ano passado não, ano retrasado, Daniela, que foi bem curioso, que eu estava com 3 espetáculos em cartaz ao mesmo tempo, só que em 3 cidades diferentes.
Então eu fazia Nossa. segundas, terças e quartas, eu fazia uma peça em São Paulo, quintas e sextas eu fazia uma peça no Rio, e nos sábados, eu ainda tinha um diazinho de descanso, domingo, mas e nos sábados a gente estava fazendo circuito Sesc pelo interior, e isso com 3 peças diferentes, então você Aham. vê essa loucura, a gente Texto, é vive de acordo. tudo Ah, diferente. a gente vive quando Uhum. para onde o trabalho, a arte leva a gente vai, né? A gente se agarra, vai. Então, por isso que eu E, estava te perguntando. Claro que essa consciência que você tem é muito legal e todos nós temos que ter, que nós estamos falando de um lugar privilegiado. Mas quando a gente fala dessa rotina que você tinha, intensa, né, uhum, de estar cada hora em 3 cidades, pelo menos, diferentes, sendo sua rotina, indo e uhum. voltando. Como é que foi para você, de repente, ter que ficar em casa, parar, mesmo tendo É, projetos e coisas? sim, eu acho que o que muda muita coisa, assim, né? Você muda um pouco o olhar, inclusive sobre o que você está fazendo também, né? Você passa, acho que a relação com o tempo, assim, pelo menos, eu acho que a maioria das pessoas, né? Está passando por um processo muito interessante de ressignificação, né? Assim, Uhum. de tudo, assim, do que a gente faz, por que que a gente faz o que a gente faz, por que que a gente faz dessa maneira. Eu acho que como a gente foi arrancado um pouco de uma certa a gente estava funcionando assim nesses últimos anos, principalmente nas últimas décadas, mas muito de uma maneira muito mecânica, eu acho, assim, muito meu filho me falou uma coisa outro dia que eu achei muito interessante. Ele tem 6 anos, ele falou, mas agora eu quero brincar mais um pouquinho. Eu falei, não, mas agora tá na hora do banho. Aí ele virou para mim e falou, eu já vi que é o relógio que manda em tudo, né? Aí eu achei aquele engraçado na hora, mas eu Quantos fiquei anos? pensando, Quantos pô, anos ele? 6 anos, 6 anos. 6 anos. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu falei, cara, até que ponto, né, a gente pega a vida da gente, né, que é Uhum. o bem mais precioso, a coisa mais linda e mais importante que a gente pode, né, pensar que existe, e até onde que a gente está submetendo isso a regras, assim, que são determinadas pelo nosso computador, pelo nosso celular, pelo nosso relógio, pelo nosso uma certa mecanização, né, Uhum. da nossa vida, assim. E aí quando se você não atenta para isso, daqui a pouco teu próprio sentimento está em rotina também, assim, está num modus operandi meio que sistematizado, né? Então, eu acho que Uhum. o que a quarentena está fazendo com a gente um pouco é isso, assim. Eu acho que arrancou a gente um pouco desse lugar que a gente estava funcionando e está colocando a gente assim um pouco mais em contato E com aí a vem gente o teu mesmo, né? filho de 6 anos te chamar a atenção por uma coisa que talvez se ele tivesse dito num outro momento teu, se não estivesse vivendo essa questão do confinamento, de estar mais em casa, Exatamente. fosse passar por você e você não fosse capturar aquilo e Sim, refletir também. E é muito total. interessante essa pureza da criança, né? De trazer para a gente uma coisa que está tão na nossa cara. A gente outro dia É. estava falando na live, um outro convidado falando sobre essa questão da tecnologia, que ela veio para facilitar a nossa vida, mas para deixar a gente, para ter tempo, para a gente ter tempo de fazer outras coisas, mas acabou que a Uhum, gente foi tendo mais tempo para trabalhar e continuar nela. Né? Então, assim, exatamente. é uma loucura isso, a gente imaginar isso. Mas, ao mesmo tempo, é ela que está segurando a gente nesse momento. Né? Como é que você está de Uhum. trabalho? Você está produzindo muito? Tem dias que você está para baixo? Como é que é isso? Ou você consegue tá mantendo um ritmo de trabalho? Não, assim, o trabalho está tudo bem, mas eu consigo fazer uma rotina. São muitos projetos ao mesmo tempo e eu não sou Uhum, muito, digamos assim, muito disciplinado, né, em relação ao horário. Eu escrevo, mas eu não sou um roteirista profissional, então eu tenho um método um pouco caótico eu gosto muito de escrever, mas é algo que eu estou sistematizando ainda. uhum, E todos os projetos, claro, eu faço em parceria, porque eu acho gostoso e eu acho que as pessoas que eu trabalho, elas contribuem muito no projeto, aliás, de uma forma fundamental. E mas também por isso, porque eu acho que trazem elementos assim dessa rotina, já que a gente está falando de rotina, da rotina profissional, né, de determinado de um trabalho específico, né, que é o trabalho da escrita, que eu acho uhum. que são muito não só contribuem como elas complementam de certa forma a opção, né, o que eu participo também.
Hum. E qual Agora eu me foi o perdi do que pior você dia falou. para você, Que a Gustavo? gente Qual estava foi o pior dia para falando da você desde rotina. que. Ah, mas a gente vai, né? A gente vai. É, Mas fui qual foi o divagando pior sobre, dia para sobre a você escrita. desde que Ah, sim, a gente estava falando dos humores, né? Uhum, Não, só para. Que eu acho que até tem a ver com isso que você falou agora. sim, Os dias às vezes são difíceis, né? Tem uns dias que você fica mais. Que é mais duro, né? Você fica. Principalmente assim, tendo contato com as notícias, assim, a maneira como a pandemia está sendo avassaladora, efeitos assim que você já começa a imaginar também, né, para esse pro pós, assim, não só para agora, a quantidade de gente que está sim. sofrendo, está perdendo pessoas queridas, mas esse pós também que vai vir aí, que é sombrio também, a gente começar a imaginar, né, o que vai vir depois, essa condução completamente equivocada e sem um direcionamento que te dê mais segurança, né, por parte dos governos em várias esferas, aqui no Rio principalmente. Então é um pouco desalentador, né? Então tudo isso e claro também essa condição de você estar sem poder abraçar as pessoas, encontrar a hora que você quer, ir para a rua a hora que você quer, a hora que você Teve um precisa. dia marcante para você, assim, que você pode dizer, poxa, Dani, foi o meu pior dia, foi esse. É, tiveram alguns assim, Dani, mas aquele acidente lá com o garoto em Recife. Eu sou de Recife, né? Uhum. Aquilo para mim foi brutal, assim, no meio da pandemia, assim, a gente já vivendo tanta coisa, assim, uma Tanta crise coisa. política, assim, que aumenta essa sensação de desalento. Aí, aí a pandemia, a gente tentando ali, né, remar contra essa maré, e aí você via umas notícias assim, em outros países, coisas melhorando um pouco. Aí já tinha acontecido aquela história nos Estados Unidos com o George Floyd, que teve toda aquela repercussão, que foi Uhum. importante. Mas aquela tragédia com o garoto lá em Recife foi, para mim, foi brutal, assim, foi um dia que eu chorei muito, que sabe que Nossa, foi. a esperança um pouco te abandona assim por um instante e foi duro. Eu falei com vários amigos naquele dia, assim, a gente, né, foi o que me ajudou, assim, a também ter um pouco de. Eu tenho um filho da idade, né, do garoto que o menino Uhum. tinha 5, meu filho tem 6. É só de falar me emociona, assim, só de lembrar. Foi Não é é, uma a coisa gente muito, vê o pouco caso com a muito vida, né? brutal. Sei lá. Desalentador, assim, a gente E as pensando, né, não que, inversões de papéis, né? Porque aí a gente começa a se questionar de tanta coisa, de tanta porque você fica coisa. pensando, né, pô, tá sendo tão duro isso vai ser para melhor, as pessoas vão despertar, né, para empatia que você estava falando, Uhum. para a vida, né, para a importância de olhar para o outro, de cuidar, e de repente acontece uma coisa daquela, você diz, ai, Pois é, é. é o E mundo muita gente desabando. aqui, exatamente, muita gente aqui falando, a Regina Fernandes falando que foi horrível mesmo e que é o Foi lado brutal, humano que a gente tem que buscar. A gente está vivendo um claro. momento, não sei se você concorda, Gustavo, assim, bem maniqueísta, aquela coisa bem e mal, sabe? De um lado, a polarização, né? Uma polarização muito Uhum, grande, inclusive com a gente, porque eu percebo que, assim, ao mesmo tempo que eu escuto as pessoas dizerem, não, a gente está numa viagem para dentro e tal, mas eu vejo também que há um embrutecimento que começa a vir à tona, por exemplo, casos como esse do menino, né, que mostram um embrutecimento não só de pessoas, mas da sociedade no geral. Como é que a uhum. gente inverte os papéis, né? Como é que a gente troca as coisas? Você falou do teu filho falando do tempo, quer dizer, o tempo que aquela mulher estava passeando com o cachorro e não estava com o filho dela. É. E são várias questões aí. Você acha que a gente vai. Isso tudo para te perguntar se você acha que a gente vai sair. Que muitos de nós vão sair melhores, que a gente vai sair melhor disso tudo. Você tem isso? Eu Você acho carrega. Isso te segura um pouco? Eu acho que sim, Daniela. Assim, eu acredito. Assim, pelo menos para mim é importante acreditar. Eu sou como eu me defino um pouco como Ariano Suassuna se definia, né? Se perguntavam para ele se ele era otimista ou pessimista, ele dizia que era um realista esperançoso, que tentava observar a realidade e não se desconectar da realidade. Porque o otimista e o pessimista muitas vezes eles estão superdimensionando uma Sim, visão ou positiva demais ou negativa demais. E eu gosto dessa definição do Ariano porque eu acho que você não se desconecta da realidade, mas também não se desconecta da esperança, né? Dessa ideia, desse sentimento que, em última
análise assim, é uma das coisas importantes para que a gente siga vivendo e que a gente queira descobrir coisas novas e continuar aprendendo e melhorando, né? Eu acho que a gente vai sair Uhum. diferente assim da pandemia, isso aí eu não tenho dúvida de que, na verdade, de que esse processo já está em curso. Eu acho que a pandemia, na verdade, ela acentua ou acelera ou coloca uma lupa sobre algo que já vinha acontecendo, né? Você usou a palavra polarização. E polarização era algo, e eu não estou falando só de política, que a política é um reflexo, né? Sim, Dessa a expressão humana refletida através dessa estrutura política, porque na verdade políticos somos todos nós. A política, exatamente. exatamente como se define essa função, eles são representantes, ou seja, é como se fosse uma espécie de um grande arquétipo do que a sociedade escolheu para aquele momento. Então, eu acho que a gente já vinha vivendo essa ideia da polarização, dessa certa cisão, né, de determinados valores, coisas que estão sendo construídas, coisas novas que estão sendo conquistadas, que estão começando a poder serem avistadas num horizonte de melhora, sim, eu acho que de uma evolução, de um desenvolvimento social em diversos aspectos. E eu acho que vem um movimento contrário de um recrudescimento, assim, de um endurecimento de valores mais tradicionalistas, talvez, valores, eu acho que eu posso colocar nesses termos, mais retrógrados. Então, acho que existe, sim, uma tensão que a gente está vivendo agora dessas duas Uhum. forças, assim, de uma E força você que se acha que isso movimenta para faz um lado, parte, que que eu é acho que é tipo um lado física? Você acha que isso faz parte, que é tipo física, assim, que você tem uma força e você tem uma força contrária? Você ficou falando, eu fiquei imaginando, não sei porque eu fui lá na física buscar isso. Ah, antes de você me responder, a Carol está dizendo que acha que a gente vai ser mais evoluído. Beijo, Carol. Obrigada, Carol, que participou também dessa produção. Júlio Melo, que é meu primo, pai do Daniel, viu, Gustavo? Está dizendo que acredita que a Sim, gente vai sair melhor também. Você acha que faz eu parte essa espero. polarização, então, que é uma coisa meio tipo física ou Eu acho não? que é um momento, não sei se físico, mas eu acho que é um momento histórico, assim. Eu acho que é um momento importante que a gente está vivendo. Eu acho que a gente está vivendo uma revolução, assim, mais uma revolução de tantas que a gente já teve na história. Só que a gente, como a gente está dentro dela e a gente está meio eu acho que no princípio de um grande movimento pelo qual a humanidade vai passar, assim, ou está passando, né? Eu acredito que a gente só vai poder ter um dimensionamento melhor disso mais à frente, assim, Daniela. Mas para mim é um momento histórico, assim, é um período de uma grande transformação. E esses momentos de transformação, historicamente, todos eles promovem um embate muito grande de forças, assim, e normalmente forças de coisas novas que estão vindo e estão tentando se impor contra coisas que estavam estabelecidas e nem sempre isso é um movimento bacana, suave, muitas vezes é um movimento muito doloroso, muito áspero para o ser humano, mas em geral é inevitável, né? São coisas novas e eu acho que tem a ver com isso, assim, essas novas vozes, Uhum. né? Esses lugares, esses movimentos que as ditas, né, chamadas minorias, elas vêm fazendo. Isso já tem algum tempo que isso está se estabelecendo, né? Está se estruturando e está pedindo espaço. Então eu acho que tudo Sim, isso sim, sim. é parte de um grande movimento pelo qual a gente está passando, sim. E eu Olhar espero que celular, que a na gente consiga verdade aprender com isso. O Olhar Celular, que na verdade é o meu cinegrafista, Paulo Santana, beijo, está falando que tudo depende da forma como a gente vê essa experiência. Como é que tem sido para você? Você descobriu alguma coisa sobre Gustavo que Gustavo não sabia? Tipo, eu não sabia que eu sentia dessa forma, ou eu não sabia que eu gostava disso, ou sabia fazer isso ou aquilo. O que você tem descoberto nesse período? Eu tenho descoberto bastante coisa, assim, Daniela, mas principalmente uma coisa que eu tenho prestado muita atenção na minha maneira de me relacionar com as coisas, assim. Um, eu acho que eu estou muito mais calmo agora, assim, sabe? Muito menos ansioso, muito menos achando que... É quase como se eu tivesse sentindo, assim, que eu preciso perceber as coisas, degustar as coisas de uma outra maneira, assim. Me dá um pouco de um senso... É totalmente diferente, assim. Eu vou comparar com uma coisa que não é... Mas de algum lugar ele se aproxima. Quando a gente vive um luto, assim.
ou uma doença muito severa, em que você redimensiona. Que é um pouco isso também, né? É um pouco um luto também. Lutos são finais de ciclo também, né? Não necessariamente eles se referem, né, à partida de alguém, de um ente querido. Mas é um ciclo que se encerra e outro Exatamente. começa aí. E isso sempre traz uma reflexão para a gente, né? E faz a gente pensar muito sobre o que, como é que a gente está se relacionando com as coisas que a gente faz com as pessoas, né? Também que a gente encontra. Eu tenho Uhum. pensado muito sobre isso, assim. E eu acho que tem a ver com essa coisa que a gente estava falando. Me parece um final de ciclo, assim, sabe? Eu acho que a humanidade Sim, inteira, soa muito né, isso. Soa soa muito. com isso. Parece que estamos todos, né? Quando você fala disso, as pessoas se identificam, elas dizem, parece que a gente está Uhum. Você falou em como grupo, degustar. né? Eu fiz uma vez uma entrevista com o Carlinhos Jesus, que ele falou exatamente isso, até em parar para falar com as pessoas, com os fãs, com as pessoas que queriam falar com ele. Eu queria que você me desse exemplos assim de tipos de coisas que você não parava antes para degustar e que hoje você fala, caramba, poxa, eu não parava antes para observar isso, para aproveitar isso, para me aprofundar nisso e hoje eu paro e eu não quero mais perder. Eu queria que você desse exemplos assim. Eu não sei se eu tinha muito isso, não. Assim, eu tentava muito estar no momento presente, sabe, Daniela, sempre. Uhum. Mas eu acho que eu estou dando mais Mas quando tempo você falou, para isso, assim. isso que eu queria saber, quando você falou Sim, degustar, eu descobri que eu precisava degustar mais, eu entendi que era isso, que você precisava é, ficar e mais mais, tempo, se aprofundar mais, enfim, é, dar mais atenção para algumas coisas. e mais fundo nisso, assim, sabe? Realmente ir com mais profundidade nas coisas que. No que a gente acredita, assim, no que a gente acredita que pode transformar, como a arte, por exemplo, né? Então, Uhum. abrir mais tempo para isso, alargar mais os espaços para isso, assim, é fundamental e é uma coisa que a gente não pode procrastinar sobre isso, a gente não pode deixar para depois, é algo para agora. Então, Exatamente. eu acho que esse senso, assim, esse sentido de urgência, assim, de uma urgência boa, não é uma urgência afobada, nem traz ansiedade, mas que algumas coisas, e muitas vezes coisas duras e difíceis pelas quais você passa, elas te trazem essa espécie de sabedoria, eu acho que é algo que a gente está vivendo agora, né? Uhum. No Você aspecto estava falando individual e que como sociedade também. como um coletivo. Eu É. acho que a gente vive isso, esse confinamento traz isso para a gente. Porque assim, é impossível você não se preocupar com o que está acontecendo, porque você está confinado exatamente por conta do que está acontecendo. Uhum. Tem pessoas que você ama que estão lá fora, mas ao mesmo tempo você está dentro, né? Você está na tua casa, você está no isolamento. Então, a palavra já diz. Você Uhum. não tem outro jeito que não olhar para o espelho, né? E É. ficar olhando de vez em quando, ficar mais diante do espelho do que a gente ficava antes. Você disse que o pior dia para você foi o dia que aconteceu um acidente com um menino. E, e eu queria saber, e você falou da importância dos amigos, que você foi conversar com seus amigos. Você tem muitos amigos artistas e é uma classe que está sofrendo muito, Uhum. porque vai ser a última a retornar, a gente já falou, né? O Uhum. trabalho requer esse contato, a aglomeração, tudo que a gente não pode estar fazendo agora. Como é que estão as suas relações nesse sentido? Porque nesse sentido você também é privilegiado, você tem trabalhos reconhecidos, enfim. Como é que é isso para você? É uma coisa que eu tenho sofrido muito, assim, tenho acompanhado. A gente está com uma perspectiva muito, muito dura, né, assim, Daniela, especialmente em relação ao teatro. Exatamente a chamada arte do encontro, né? E o encontro é uma coisa que infelizmente, a gente não está podendo fazer. Agora tem alguns movimentos acontecendo, isso é muito interessante, né? Que a gente tem se organizado muito acho que como sociedade, assim, a gente está desenvolvendo novas maneiras, isso também eu acho que é uma espécie de conscientização política que a gente pela qual a gente está passando, e é essa ideia de que nós podemos fazer mais, assim, pelo coletivo, né? Então eu tô vendo muitos movimentos, estou participando de muitos movimentos de pessoas que estão se organizando e começando a pensar determinadas coisas de outras maneiras, assim. Talvez esperando Uhum, menos de poder público e tal, com mais consciência nesse sentido, né? E com mais entendimento de que a gente pode fazer e a gente precisa fazer, em especial no momento em que a gente está atravessando.
Então eu tenho visto pessoas, por exemplo, agora nesse momento está havendo uma live, para te dar um exemplo prático, do Daniel Dias, que é meu sócio, assim, um grande amigo, e temos vários trabalhos juntos, com o Alexandre Lino, e os dois estão discutindo e estão fazendo lives também semanais sobre o pós-pandemia. Então, esse assunto acaba que está mobilizando as pessoas de uma maneira muito interessante também. Assim, por mais que a gente esteja, por um momento, atravessando uma dificuldade muito grande, eu tenho visto vários movimentos, vários grupos aos quais eu estou ligado, em que as pessoas estão se organizando para pensar alternativas. Então, essa corrente de solidariedade, de uma certa maneira, ela repercute muito para além da pandemia. E eu acho que é um saldo positivo que vai sair de tudo isso. Porque quando a pandemia passar, eu acredito que essas associações que nós estamos estabelecendo agora, elas vão continuar. E o que E eu que é tenho tão visto importante muito, na cultura, né? fundamental, né? É fundamental. E é uma coisa que, assim, a gente se ressente muito, né? No Rio, principalmente, assim, que é que é a gente trabalhar junto, a gente trabalhar como classe, né? A gente se unir e as dificuldades elas unem muito, né? As pessoas que têm intenções semelhantes e boas, né? Intenções coletivas também. Então eu acho que esse Uhum. movimento ele está acontecendo, ele está sendo muito interessante, né? Eu tenho visto muitas pessoas visto não, eu tenho também participado assim dessa corrente, assim, das pessoas se ajudando, se mobilizando para um levantar o trabalho do outro, né? E quem está conseguindo trabalhar e gerar coisas. E os que não estão, assim, eu também tenho participado de várias correntes de solidariedade, de cestas básicas enfim, coisas desse tipo que estão Exato, possibilitando a gente claro. Eu, atravessar uhum. essa maré braba aí, né? Pois é, eu conheço pessoas, inclusive, que você falou, questões básicas, né? Uhum. Pessoal que Sim. trabalhava na rua direto e que ficou de um dia para o outro, de uma hora para É. outra, sem emprego. E grupos Ah, que, como o Mater, como a PTR, que estão ajudando, estão fazendo movimentos assim de e não, cestas básicas e tal, e ajudando fundamental. pessoas mais necessitadas mesmo. O VR também acho que fez uma parceria enfim, são coisas importantes que estão surgindo e eu acho que essas articulações também elas são interessantes no sentido de consolidar coisas que vão ser importantes depois também, para repensar a Uhum. cultura de um jeito novo, né? Mesmo quando as Ah, coisas voltarem mais ou menos a funcionar como sim, funcionavam. exatamente. Tem coisas que não vão voltar. Eu acho que tem coisa, não tem mais É como a possível. gente, por exemplo, essa questão das lives, dos shows. Eu acho que a gente vai ter aí uma gama maior. A gente está, claro, que sofrendo agora muito, de todas as formas, de várias Uhum. formas, mas a gente também vai poder levar, a gente está construindo caminhos para conseguir sair com mais para oferecer desse Uhum. momento. O Paulo, a Regina falou que eu queria até saber qual a tua cidade, Regina, Regina Fernandes. Falou que na cidade dela a classe artística está se unindo para vender pizza. Quer dizer, o negócio Sim. e a gente está Tá falando de Rio de todo mundo, Janeiro, né? Você tá imagina em todo mundo tendo que se cidades. reinventar mesmo. Exato, exato. O Paulo, que é o meu cinegrafista, ele veio falando, porque o universo freou a gente. Você tem alguma religião, alguma espiritualidade, alguma filosofia que você segue também para nesse momento? Porque eu vi você falar ali algumas coisas, fiquei com a pulga Uhum. atrás da orelha. Eu tenho assim algumas crenças, né, que não são exatamente religiões bem definidas. Eu sou praticante do budismo. Eu Uhum, tenho uma afinidade assim muito grande com essa filosofia, né? Uma filosofia barra religião. Ele é um pouco das duas coisas. Tem diversos ensinamentos assim do budismo, diversos pensamentos do budismo sobre o mundo que eu acho muito belos assim. Mas na verdade eu não tenho né, isso como uma religião definida, digamos assim, né? Mas uhum. eu tenho uma relação com a espiritualidade que é muito forte, assim. Você Mas acha que o que está acontecendo com a gente tem a ver também com espiritualidade? eu acho que tem, assim, Daniela, mas eu acho que é mais um grande movimento, assim. É porque essa espiritualidade, né, que eu intuo, e nisso ela se aproxima do budismo, ela tem a ver, assim, essa ideia de que nós somos corpos de uma mesma grande matriz energética, assim, então todos de alguma maneira nos relacionamos com todos. Então, nesse sentido,
eu acho que né, ela acaba reverberando num aspecto energético, espiritual, mas eu acho que está tudo interligado, assim, eu acho que é um movimento do próprio ser humano como civilização, como sociedade, né, como grupo, como espécie, que tá passando por um processo evolutivo, assim, histórico, de reconfiguração, assim, de redescoberta, sabe? E eu acho que tem a ver com tudo, assim, acho que é um momento Uhum. É, porque não dá muito. pra gente, eu também acredito muito nisso que você falou, não dá pra gente tirar. Durante muito tempo a gente foi cartesiano, né? Ah, isso Uhum, aqui é religião, ah, isso aqui é outra. Não, na verdade é tudo ao mesmo tempo, as coisas é, ocorrem, eu acredito muito nisso. eu acho que se É, uma coisa atravessam, né, se puxa a misturam. outra. Sim, porque tem muita gente achando, até o Chico Xavier falou que acho que setembro ou agosto do ano passado, se não ocorresse uma terceira guerra mundial, a gente ia passar por um período de limpeza e tal. Então, muita Uhum, gente, muitas pessoas ligadas à espiritualidade acreditam que tem a ver com algum tipo de, enfim, de prova que a gente precise passar, de limpeza, para sair uhum. melhor. Você chegou a perder alguém? Teve alguém doente na sua família, algum amigo, alguma pessoa muito próxima a você? Teve, mas graças a Deus ela ficou super bem. Uma tia, né, da minha mulher, 92 anos, ela teve Covid. Eu tive vários amigos muito próximos também. Essa tia dela ficou bem, se recuperou, ainda bem. E vários Uhum. amigos, assim, que tiveram, mas não tive, assim, uma pessoa mais próxima que foi a mãe de uma professora do meu filho, que faleceu. Caramba. E como é que É. foi esse processo de estar em casa? E você falou, parente da sua mulher, graças a Deus se recuperou, mas enfim, aquele momento ali, como é que foi para a família? O que que vocês fizeram para tentar dar uma relaxada? Porque a ideia, inclusive, eu te falei, a gente conversou sobre isso um pouco Uhum, antes, também poder inspirar as pessoas de alguma forma, uhum, porque eu vejo assim muita gente desesperada mesmo. Acho que é a Rogéria, desculpa, a Regina, voltou e falou, porque na minha cidade as pessoas viviam, quem vivia de arte vivia exclusivamente de arte e uhum. realmente teve que sair para fazer outra coisa. Então, antes de tudo, é a gente bater esse papo também para falar das nossas Sim. fragilidades e falar de como a gente encontra saídas. Nessa situação, quando vocês estavam lá no olho do furacão, como é que era o dia a dia de vocês para manter aquele pique de, pô, vamos ter esperança, né? Apesar de, você É, falou de uma senhora de 92 pois anos. é. Ela é muito forte, Leda, cara, é impressionante. Ela já passou por poucas e boas e tirou tudo de letra. Ela tem um espírito muito, muito jovial, assim, e é muito inspirador também, ela é muito forte, né? Não, o que a gente fazia, cara, eu acho que é isso que é o que talvez seja de mais forte que a gente tem nesse momento, Daniela, que são as correntes de afeto, cara. Essas correntes, elas estão se tornando muito poderosas, cara. Porque, assim, não tem mais espaço, né? Assim, a gente vivendo como a Regina, né, falou, na cidade dela, pessoas, assim, passando dificuldades mesmo, assim, dificuldades extremas, né? E pessoas de níveis sociais mais baixos também, assim, vivendo uma precariedade absurda no meio dessa pandemia. Então, eu acho que o que se fortalece muito é isso, essa ideia de que a gente precisa cuidar uns dos outros, né? Então, o que a gente fazia era, a gente não podia ir ao hospital, a gente não tinha nem sequer alguém que pudesse estar lá para transmitir, porque todos os cuidados com o Leda eram poucos, então era muito essa corrente de afeto, de nós nos cuidarmos uns dos outros e saber. Eu ligava para a mãe de Juliana, que é a irmã dela, e para as outras e tal, e uma ficava sabendo da outra e a gente se apoiando mutuamente, assim, e fazendo muito um pensamento positivo, né? Orações, cada um Uhum. das suas crianças, para que a gente ficasse bem e para ela ficasse bem também. Então, acho que é muito nesse sentido que a gente caminha, assim, essas redes de É, afeto que a gente está. exatamente, exatamente. E a Regina também está falando aqui que ela que tem que ter muita força, que ela perdeu uma colega de trabalho. Não, Uhum, uma colega de trabalho é amiga e perdeu a mãe, enfim, teve uma perda perto uhum, dela. E a gente fica se perguntando muito assim, caramba, a gente sabe, quem já perdeu alguém que ama muito,
Sabe que não tem nada que se diga, que se possa dizer que melhore quem está Uhum. numa dor, está sentindo uma dor muito grande. Mas antes a gente tinha um abraço, né? A gente tinha a Pois é. mão segurando no velório. E É, hoje foi nos tirado isso. A gente não tem essa possibilidade de dar colo é. efetivamente como a gente dava antes. Você precisou dar colo para alguém naquele momento que você falou de uma professora, alguém de escola, foi mais distante, você não teve que dar colo para ninguém. Foi, mas assim, claro que a gente fez também, né, um movimento assim pelo grupo dentro do grupo da escola, assim, um movimento de solidariedade a ela, né, aos familiares do marido dela, né, foi a mãe do marido dela que faleceu. Mas eu acho que é isso, Daniela, acho que a gente tem maneiras, né, que a gente vai achando, né, de e vai descobrindo, né, de se reconectar, assim. Eu estou fazendo parte de um corpo de jurados de um festival de curta-metragens Hum. de um colégio de Friburgo. Assim, uma turma super bacana, um corpo de jurados bem interessante. A gente estava avaliando os filmes hoje. Hoje foi o dia que a gente chegou ao resultado final. E aí eu queria falar de um dos curtas agora, que é curtas estudantis, assim. O nome do festival é Festival Curta em Família. Então a ideia é que as famílias estão na quarentena, elas façam um curta-metragem em casa, um filminho de Nossa, que celular e tal. legal, que Super legal. legal, assim. E aí para mim deixa muito claro essa ideia de que a arte salva, salva mesmo, assim. E teve um lindo, assim. Na verdade, o nível do festival foi muito interessante. Muitos curtas bacanas. A gente quebrou a cabeça para poder chegar nos finalistas, nos vencedores. Uma menina bem nova, ela devia ter acho que 8 anos, e ela fez Meu Mundinho Cinza. E era uma história toda desenhada, era meio um cartoon, e tinha os personagens que ela desenhou, super interessante. A menina andava, e onde ela andava tinha um mundinho, que era um mundo mesmo, um planeta Terra, só que com bracinhos e pernas do lado dela, e o mundinho tinha perdido a cor. E ela falava, meu mundo tá assim, porque, olha só, cara, que capacidade de transformar em signo, né, em símbolo, em arte, o sentimento que ela estava tendo. Quantos Ela, anos? eu acho que ela tinha 8 anos, eu Ah, não lembro agora. Mas aí ela fez esse desenho e o mundinho era cinza, assim, e aí perguntava pra ela, mas por que o seu mundinho tá cinza? E não tinha explicação sobre isso, era fantástico. O mundinho tá cinza. Ela falou, mas porque eu não posso abraçar ninguém, porque eu não posso beijar as pessoas que eu gosto e tal, não sei o quê. Aí, em dado momento, foi muito interessante, porque na história dela, a pandemia acabava e ela podia finalmente ir pra rua. Ela começava a encontrar as amigas. E à medida que ele ia encontrando as amigas, o mundinho ia ganhando cor de novo. eu fiquei imaginando isso. Que é a coisa mais linda. E no final, o filme mudava de nome. Ela começava com o Meu Mundinho Cinza e acabava com o Meu Mundinho Colorido. Então, no final, havia essa transformação, né? Então, eu acho que um caminho, assim, acho que uma ideia, assim, para a gente lidar com isso, não só com isso, né, que é uma dificuldade premente agora, mas para a vida, é a arte, né? A arte é uma das coisas, assim como a religiosidade, né, a espiritualidade, o Uhum, amor, eu acho que é uma sim. das coisas que são capazes de transformar, né? Eu acho que a arte é o que identifica a gente, né? Qual é a diferença da gente para um robô? Talvez seja isso, é essa Uhum, capacidade artística de atravessar o outro, né? De se deixar atravessar, de uhum. atravessar o outro e de fazer diferença aí. E eu achei fantástico a tua fala falar nisso. Tem um pessoal que já passou aí, tá mandando beijo, que eu acho que é para os seus filhos. Ah, é? Deixa Quem eu é? ver aqui. Ah, então já Ah, que, tem o já que tá Léo. O falando do meu Léo, filho, o Léo quem? falou que é seu Deixa eu fã, ver que aqui. você foi perfeito em Grace. Ah, obrigado. Opa, É, que legal. O Race é uma peça de teatro. Que bacana, Léo. O Obrigado. Glauber falou beijo no Antônio Ô, e Glaubinho. Ju. Então, olha o Antônio aqui, ó. Ele apareceu aqui pra Oi, dar baixa um mais oi. um pouquinho. Oi, tudo bem, Antônio? Ela tá perguntando se tá tudo bem. Tudo Tudo bem. É que jóia? agora ele vai dormir e veio dar um beijinho. Hoje não é dia de você. Mas hoje eu vou ficar Ele. conversando com a Daniela. Hoje era dia de eu colocar ele pra Ah, dormir. Ele tá me contando. olha eu atrapalhando a Te amo, vida aí de amor. vocês. Tchau, Tantão. Boa noite. Ele que falou o negócio do relógio, do Foi ele que tempo. falou. Aham. Danado, né? Ele Ah, é o Glaubinho entrou danadinho. aqui, não sei se ele ainda tá. Ei, Glaubinho.
Glauber Paiva Filho é um cineasta, professor de cinema lá do Ceará. Ah, Grande, então, é porque grande eu tô amigo. sem óculos, aí eu fico Ah, lendo então eu por vou lendo para você aqui. partes. Deixa que eu vou É, lendo para você. por isso que você vê que eu Eu faço não vou assim, tirar porque isso. tem a lâmpada atrás, entendeu? Ah, Então vai que ficar dando maravilha. reflexo. Entendi. Eu sou meio ruim com Mas esse negócio aqui, mas eu tô vendo aqui, ó. você A Aninha, falou, e minha eu prima. Olha que legal. Tá aqui. tem uma galera aí. Que maneiro. Tem Eu um sou todo monte de gente atrapalhado com esse aí. negócio. É, eu aperto uns Mas você botões aqui, aí falou, fica... então divide mais com a gente essas coisas boas, porque era exatamente uma Aham. pergunta que eu ia te fazer. Eu pergunto tanto para o ruim quanto para o bom, mas eu quero Uhum. vamos começar pelo bom, porque aí se não der tempo, o ruim a gente deixa para A depois. gente deixa para outro dia, né? Exato. O que você viveu assim, você viu de mais bonito, as cenas? Essa aí, eu sei que esse curta já é um exemplo. Aham. Durante esse momento que a gente está vivendo, de cenas bonitas, de atitudes bonitas, de coisas bonitas. Ah, todas essas correntes de solidariedade que eu te falei, né, que Hum. me emocionam muito. E esse movimento, para falar de uma coisa bem específica da nossa área, que, como você falou muito bem, tá numa situação muito delicada, assim. Esse movimento e as discussões em torno também dessas peças online, né, desses teatros online que estão sendo apresentados. Eu vi o Dois Homens com Raiva, que é uma adaptação daquele, daquele filme Doze Homens e uma Sentença, que foi uma experiência. Maravilhoso. O filme é maravilhoso e Nossa, eles fizeram nossa. um julgamento e eu acho que funcionou muito bem assim para essa plataforma virtual. E era essa, eles botavam todos os atores, cada um nas suas casas, como se Perfeito. fosse um julgamento à distância, que aliás é o que tem acontecido, né? As pessoas do Supremo, os ministros do Supremo, Nossa, que todo mundo trabalhando dessa sacada, maneira. que Então, achei que sacada. funcionou super bem. E o protocolo Botão Vermelho também, com o Cláudio Gabriel e o Telmo Fernandes, que eu assisti recentemente. Então, eu acho que essas experiências, assim, que a gente chama de experiência teatral, mas que na verdade não é teatro, e essa é uma discussão também que a gente sempre tem quando a gente fala desse novo tipo de atuação, né? Que é essa atuação virtual, e que não é a experiência teatral, porque a experiência teatral ela requer necessariamente presencialidade, né? Então, mas como é interessante isso, né? E como é uma forma, que é sobre isso que a gente estava falando, de manter o teatro, a nossa arte, que é o teatro, viva, né? Viva e ao Uhum. alcance das pessoas também, porque ao mesmo tempo que você abre a possibilidade de nós continuarmos fazendo algo que se assemelhe ao teatro, porque tem os elementos do teatro, você também permite que as pessoas que gostam de teatro e que estão sentindo essa falta, essa ausência, elas possam de alguma maneira se reconfortar, né? E é Uhum. curioso também que alguém me falou que teve uma pessoa na plateia uma vez, nessas coisas de virtuais, assim, que nunca tinha ido ao teatro. E que aí falou, pô, ó que coisa interessante, talvez esse cara que foi ao teatro, digamos assim, pela primeira vez numa plataforma virtual, ele talvez se interesse depois a vir a conhecer o teatro real, né? Exatamente. E aí, falando em tecnologia, você é pai, então tem muita gente que me segue que tem filhos, porque eu tenho um programa chamado Educação. E eu queria que você contasse um pouco essa experiência. Você já falou aí desse momento que teu filho vira para você e fala, é tudo relógio. Quer dizer, o momento ali que você pôde degustar, que você falou que é algo que você tem aprendido sozinho, que você precisava ficar mais em alguns momentos. Como é que tem sido isso para o seu filho, em termos de escola, da adaptação dele, os desafios de ser pai em plena pandemia? É bem complexo. A gente tem que conciliar várias coisas, né, que são estranhas para a gente. Falando de uma forma bem prática, assim, né, você tem que conciliar trabalho com todas as tarefas domésticas e não só os cuidados e a atenção com o filho, como também uma demanda afetiva, né? Antônio está muito mais sensível e um pouco mais carente assim dessa interação que seja verdadeira. É impressionante como ele faz uma distinção imediata assim. Se a gente Hum. está se relacionando com ele, mas está com a atenção dividida, seja com celular, com computador, com qualquer outra função, e se a gente está com ele de verdade, assim. Porque às vezes você Uau! está com ele, mas não está. E a Mas percepção mudou dele isso?
Ou isso ficou mais claro para você agora? Eu acho que ficou muito mais claro para mim e eu acho que se acentuou nele também. Então, eu acho que juntou as duas coisas, porque estamos todos mais sensíveis, né? Eu estou mais sensível e ele também. Então, juntou as duas coisas. Então, tem essa complexidade de você gerir isso, né? E também, isso também a gente tem que gerir nossos próprios medos e dificuldades que a gente está atravessando. Mas eu percebo muito isso. Antônio tem 6 anos, né? Então, eu acho que a gente tem uma certa facilidade, talvez um pouco maior, assim, acho que desafios por outro lado, mas de que ele tem uma capacidade de entendimento sobre o que está acontecendo, né? A gente consegue explicar para ele, ele fica revoltado com esse vírus, e fica, mas esse vírus não deixa a gente fazer mais nada, não pode sair, não pode ver a vovó, não pode fazer não sei o que, tal. Mas ele compreendeu que é uma fase, que é assim, que a gente está, né, nessa circunstância agora, mas que é uma coisa específica em dado momento. É um momento muito longo para uma criança, né? Porque você pensar em 4 meses, para uma criança de 6 anos, é uma infinidade. É uma eternidade, uma eternidade. Uma eternidade. Que dicas que você daria, assim, de coisas que você foi descobrindo? Funcionou, isso aqui funcionou. Vou te dar um exemplo, que eu perguntei dicas, agora me veio uma imagem louca na cabeça, que eu comecei a dar aula com 17 anos. Eu sou jornalista, sou atriz, a gente é um monte de coisa, né? E aí eu comecei a dar aula aos 17 anos e eu peguei uma turma muito agitada, mas extremamente agitada. E aí e uma vez eu estava tão nervosa que eu não sabia o que eu fazia para eles poderem prestar atenção em mim, que eu queria que era uma coisa tipo indo para o intervalo, indo para o recreio. E aí eu lembrei de quando eu era pequena, eu falei, estátua! Eu falei, assim, estátua! Aí funcionou? Parou. Que ótimo, gente. Funcionou, Maravilha. Não tem noção. E que por isso que eu perguntei, de repente alguma coisa em casa, você está fazendo algo e aí deu certo com o Antônio. Você tem alguma dica assim para dar para a galera que está te assistindo? Tá desesperada? Truque não tem truque não. O que eu conseguia fazer era isso mesmo, cara, dar atenção de verdade para ele, assim, é a coisa que claro, tratar as coisas com leveza, assim, brincar, não deixar pesar a mão, assim, porque ele está com 6 anos, né? As crianças nessa fase, assim, cada idade é completamente diferente da outra. Mas ele é isso, tá com ele de verdade, assim, honestamente. E quando não dá pra estar, explica e tudo, e aí tudo bem, ele entende. E leveza, assim, cara, que é difícil também, que às vezes você fica ali, dá uma pirada, você tá cansado também, ou tá triste, ou tá difícil também, é complicado. Mas quanto mais... eu me lembrei até daquele cara lá, né, que brincava que viralizou, que era um cara que brinca na Síria, né, que ele conseguiu fazer com que a filha dele, que era mais novinha que a Antônio, começasse a se divertir com a explosão das bombas, cara. Imagina, então é meio A Vida é Bela, né, do Benini lá. É isso, assim, eu acho que a leveza, quando a gente consegue brincar com ele, tratar as coisas de uma maneira divertida, assim. Quer dizer, mostrar o lado da vida. Você falou, ele tem 6 anos, mas ele já sabe que é um vírus, papapá, quer dizer, mostrar isso, a proximidade, sim, mas sem perder a leveza, é isso que você está dizendo. Né? Porque aí eu acho que no torna caso as coisas dele, em sim, casa, e criança é muito assim, né? Muita energia, com certeza. Muita energia, elas e não são muito sacam, sensíveis, né? Eles são muito exato. Elas não perceptíveis. sacam, assim. Elas podem não entender o seu discurso, né? As suas palavras, mas o olhar, a energia que a gente está emanando, enfim, o jeito que a gente está, com certeza. Eles traduzem melhor do que ninguém, como o Antônio falou. Agora é em função do relógio. É o relógio que manda, né? Então a gente está caminhando para o finalzinho da live, porque Caramba, já? eu tenho já. Voa. Nossa, mas voa. Que bom, né? Porque o papo bom é assim, voa. E eu queria muito que você deixasse alguns recados que você acha importante deixar nesse momento. Falasse de trabalho seu, se tem algum trabalho que a gente possa. Eu quero que o pessoal que me segue, por favor, comecem a seguir, já conhecendo um pouco mais aí do Gustavo Falcão, cheio de projetos. E queria que a gente caminhasse para esse finalzinho aí com os seus recados. Eu queria indicar essas séries, né? O Cine Hollywood, que está em cartaz agora, está passando na TV aberta, está disponível no Globoplay, e o Aruanas, que está lá no Globoplay, acabou de passar também na Globo aberta. São 2 séries muito, muito bem feitas, assim,
completamente diferentes uma da outra, mas acho que são duas séries muito boas de se ver agora, né? O Cine, ele tem uma leveza muito grande, é muito lírico, ele fala a história de um cara que tenta manter o cinema vivo numa cidadezinha pequenininha, assim, fala até dessa dificuldade da sobrevivência da arte, numa cidadezinha do interior de Ceará, com a chegada da televisão ainda por cima, né? Ele já enfrentava dificuldades de manter o cinema dele ali e tudo, mas aí chega essa televisão e tem uma crítica política também, uma sátira bem interessante, um elenco maravilhoso. E o Aruanas também, que também tem um elenco incrível, uma série super bem filmada, uma série dramática e tem produzida pela Maria Farinha, que é uma produtora engajada e que produz Imagina as dificuldades de audiovisual. vocês, né? Nas filmagens, trabalho de pesquisa, tudo isso, porque trata de um tema muito delicado, Um né? tema super Árduo, espinhoso, né? delicado, De sim, mineração ilegal na Amazônia, perigoso. e fala de demarcação de terras indígenas e é tratado com muita responsabilidade, de uma maneira muito aprofundada. Isso Então são é duas séries que eu demais. recomendo. E eu queria dizer para as pessoas prestigiarem o máximo, né, esse movimento que está acontecendo agora dessas peças online que é a maneira como a gente está encontrando nesse momento de trabalhar, de se expressar, de poder colocar esse trabalho da gente em movimento. E é isso, e que a gente continue mantendo a esperança, dando as mãos e fortalecendo essa rede de afeto, né? Você acha que, eu tenho que fazer uma outra pergunta, você acha que o fato você falou, onde você nasceu, a questão dessa força tua, vem daí também das dificuldades que você encarou, de onde você veio, das dificuldades que são encaradas naquela região, Eu não sei, Daniela, porque mesmo lá em essa Recife, questão da força nordestina? sim, eu acho que o nordestino, né, o pernambucano, ele é um povo muito, historicamente, assim, né, é um povo muito politizado, né, muito envolvido, assim, muito comprometido, eu acho que é uma palavra boa, assim, né, com o que Exatamente. Eu estou te faz, fazendo trata essa as coisas pergunta com porque a uma... gente vê que você está bem, que você teve momentos ruins, como você falou ao longo do Uhum. nosso papo, mas você consegue levar bem. Eu acho que de onde você veio faz parte isso, né? Da tua construção, da construção É, da- do Gustavo que consegue se autorregrar, se autorregular, vamos dizer entendi. assim. Eu acho que tem a ver provavelmente, possivelmente, assim, com esse sangue nordestino. Mas eu acho que tem muito a ver com a arte também, assim. Eu acho que a arte, ela ajuda a gente a se estruturar muito, sabe, Daniela? Uhum, E eu tenho buscado muito isso. Acho que, na verdade, eu acho que é um conjunto de coisas. Também a espiritualidade que a gente falou aqui, né? Mas a arte tem me ajudado muito. Eu faço aulas de literatura, eu estudo literatura já acho que uns quase 2 anos, assim, eu faço aulas regulares. Então, eu acho que esse tipo de trabalho, assim, eu acho que ele ajuda também você a se estruturar, assim, porque ele te dá um redimensionamento do mundo, da perspectiva de realidade, tudo. Então, eu acho que a gente acaba sendo possibilitado de alguma maneira de enxergar para além só desse aprisionamento do momento que a gente está vivendo agora. Eu acho que a arte, como a religiosidade, também a espiritualidade, né, ela ajuda a gente a atravessar, né, as quatro paredes, ou essa bolha que a gente está vivendo e conseguir se conectar, assim. Claro que não é sempre, claro que não é, né, nós não somos iluminados a esse ponto, mas eu acho que ela ajuda a criar brechas, assim, fazer a gente conseguir olhar para além, sabe? Então acho que isso ajuda uhum. bastante mesmo. Com certeza, só o curta que você falou ali, nossa, da Pois é, menina, eu fiquei emocionadíssima. é Olha, o claro que isso Bruno também te Torres, organiza, né? sim, 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 Bruno. o Bruno Torres está dizendo que os anos não passam para você, não, então você ensina isso, Que por maravilha, gente. favor. Que Ele maravilha. está falando que desde que ele conheceu você em 2004, né, ele te Aham. dirigiu O É. Último Raio de Sol. É um Poxa, curta-metragem que legal, a gente fez legal. lá em Brasília. O Bruno é um grande amigo, um ótimo ator e um ótimo diretor também, um cara de cinema. Prazer, Bruno, Ô, Bruno, você é bem-vindo. muito generoso, viu? Obrigado.
Gustavo, muito obrigada por você ter tirado esse tempinho aqui para conversar Adorei, Daniela, comigo, obrigado. conversar com a gente. Pessoal que ficou até agora, sigam o Gustavo. Pessoal que gosta de histórias, boa história com Daniela Lobo, eu escrevo lá poemas, microcontos e tem as entrevistas. Eu vendo história. Se você gosta de história, vai dar uma futucada lá. Maravilha. Beijo grande, Um Gustavo. beijo, Muito querida. obrigada. Prazerzão. Parabéns. Sucesso. E é muito bom a gente conversar com alguém assim que a gente já admira o trabalho, conversar com um artista, ver que ele é bacana, que está com uma cabeça boa. Eu acho que é disso que a gente está precisando. Obrigada. Obrigado você, querida. Um beijão e boa sorte. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, 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 pessoal. tchau.